Às vezes a gente não entende o significado da igreja. Se você olhar no começo da igreja, em Atos, é isso que vai acontecer no final dos tempos. Nós vamos voltar ao modelo que Cristo trouxe para nós. Se você observar exatamente o que Jesus fazia, é exatamente aquilo que nós temos que fazer. Porque Jesus revelou Deus para nós. Então Jesus, ele andava, e onde ele andava, as pessoas ao redor dele eram curadas, eram supridas. Jesus se reunia no templo, ele ensinava, as pessoas eram curadas. Nas nossas reuniões, isso também tem que ser real. Também o poder de Deus tem que ser liberado. Então imagina quando isso começar a acontecer, porque de propósito nós estamos mortificando a nossa carne. Imagina as pessoas entrando aqui e saindo curadas, aquele que era paralítico andando, aquele que era cego enxergando. Imagina você numa fila e as pessoas ao teu redor sendo abençoadas pela palavra de Deus em você. É por isso que nós precisamos entender a palavra, entender o significado do novo evangelho. Nós temos que instruir outros nesse avivamento. A preocupação de Deus é preparar a igreja para preparar aqueles que chegarão em grande quantidade. Nunca houve nem haverá tamanho mover de Deus para a grande salvação. Deus quer que isso aconteça? Sim, é vontade dele. Por que não aconteceu então ainda? Porque a igreja não está preparada. Nós temos que nos preparar para receber os novos. Nós temos que andar em santidade. Nós temos que abandonar as práticas velhas. Nós temos que entender a jornada da fé. Nós temos que compreender que este mundo está morrendo. Ele jaz no maligno. Nós temos que entender que a construção é para a eternidade, não para o temporário. Então vamos começar nessa manhã lendo um homem usado num grande avivamento, Neemias. Quem era Neemias? Vamos para o Antigo Testamento. Neemias, o profeta, que foi um governador. Imagina você ter um governador profeta. Imagina ter um governador que verdadeiramente anda em Deus. Nada poderá resistir a esse governador. Nada. Deus era com José. E José do Egito era um homem próspero. Por que nós somos prósperos? Porque Deus está conosco. Nessa manhã eu quero que você examine seu coração junto comigo. Porque precisamos entender que estamos em avivamento. Que isso já iniciou. Nós temos que entender nessa manhã que precisamos nos enxergar de outra maneira. Nos enxergar como Deus nos enxerga. Que precisamos dar tempo para o trabalhar do Espírito de Deus dentro de nós. A mudança tem que acontecer dentro de você. Se acontece mudança dentro de você, acontece mudança aqui fora. Valores que são tão importantes para você e que Deus olha e vê que não é nada, tem que ser removido da sua vida. Isso você tem que enxergar. Você tem que abandonar as práticas antigas. Mas não por medo, mas por temor, por saber que Deus é Deus, que Ele é o Todo-Poderoso. E quando Ele fala conosco, Ele está nos avisando, porque Ele sabe quem é Satanás. Ele sabe o quanto mentiroso é Satanás. Ele sabe que Satanás usa a nossa carne, usa o mundo contra nós. Nós temos que tirar os olhos daquilo que não é nada. Nós estaremos vendo muitas coisas acontecerem. Agora é o momento da igreja estar se preparando. Vamos para Neemias capítulo 1. Vamos ver quem era Neemias. Versículo 1 de Neemias, capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quileus, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá,
Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Nós não temos que andar em miséria, nós não temos que andar em falta, porque Jesus é o todo suficiente para nós. Você pode colocar a mão nos seus bolsos nessa manhã e não ter nenhum centavo, mas de nada você tem falta. Deus é o Deus que te prospera. Primeiro nível para Deus te prosperar, Ele usa o teu trabalho. Por isso que o trabalho é algo digno para nós. Nós trabalhamos. O trabalho é o primeiro nível que Deus usa para te enriquecer, para te abençoar financeiramente. Então comece a pensar no tanto que Deus quer te abençoar. E existe um propósito para Ele abençoar a igreja, muitíssimo nesses últimos dias. No nosso meio existem ministérios. Existe o Ministério de Socorro, existe o Ministério de Governo, que são ministérios usados na provisão para a igreja, no governo, na distribuição das riquezas que chegam no reino. Nós avançamos e Deus está encorajando esses ministérios. Não foi você que escolheu ser socorro, você nasceu socorro. Não foi você que escolheu ser governo, você nasceu com o chamado de governo. Como você nasceu com o chamado de pastor, com o chamado de evangelista. Não existe escola para você aprender a ser evangelista, você nasce evangelista. Não existe escola para você aprender a ser pastor, você nasce pastor. Não existe escola para você aprender a ser apóstolo, não existe carreira. Você começa como pastor, depois você vai para ser apóstolo, bispo, não existe isso. Isso é religião que ensina. A religião ensina que você vai chegar a ser apóstolo um dia. Eles se autopromovem, mas não tem nada a ver com a promoção de Deus. Tem que ficar muito claro no seu coração. Porque a igreja se move em liberdade. Aonde o Espírito de Deus está, aí existe liberdade. Então a nossa maneira de pensar tem que ser mudada pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus. Então vamos continuar vendo o que é um avivamento. O que aconteceu na época de Neemias, quando tudo estava destruído, quando tudo parecia perdido. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quando Neemias recebeu aquela notícia de que Jerusalém estava destruída, os muros derrubados, ele foi para Deus, ele começou a orar e a jejuar. O jejum muda Deus? Não. O jejum muda aquele que está jejuando. O jejum muda a Rita. Quando eu estou jejuando, o que está mudando em mim? O que está sendo quebrado em mim? A minha incredulidade, incredulidade sutil da minha carne, que me impede de crer que tudo já foi feito, na área que eu estou enfrentando de dificuldade. Então, quando jejuamos, estamos quebrando a sutil incredulidade que nos impede de crer que o nosso filho tem promessa, que o nosso filho não vai morrer nas drogas, que o nosso filho não ficará aprisionado nas drogas, que o nosso marido não vai ficar aprisionado no adultério, nem no roubo, nem na mentira, porque a mulher santa santifica o marido, o homem santo santifica a esposa.